pelas dificuldades técnicas que a gente enfrentou hoje pela manhã. A gente está fazendo um esforço grande, né, para superar essas questões aí, essas restrições, inclusive à locomoção, né, a estarmos todos no mesmo local. Então, por esse motivo, a gente está fazendo esse esforço, né, de fazer essa transmissão ao vivo. A gente espera agora que nesse bloco aqui, agora as coisas corram com um pouco mais de tranquilidade do que a gente teve pela manhã, que a gente teve alguns problemas de áudio. Então vamos avançar aí e retomar o nosso debate. Então, estamos aqui com a Inês também. Então eu vou passar aí para a Inês para ela introduzir aí né, a retomada aí da nossa discussão. Boa tarde a todos e todas. Como disse o Fabiano, a nossa ideia é dar prosseguimento à nossa live, né, que a gente começou de manhã com uma apresentação da Diana Gambeiro, que é médica do Sistema Público de Saúde do Rio de Janeiro, e deu uma série de esclarecimentos sobre as questões mais técnicas, mais científicas, por assim dizer, com relação ao coronavírus. Foram feitas uma série de perguntas. Esse vídeo vai ficar disponível na nossa página, então quem tiver interesse pode acessar o vídeo também. A nossa ideia de manhã já era a gente fazer, além dessa questão da parte que a Diana faria, a gente discutir um pouco sobre as medidas que têm sido tomadas contra, né, de combate ao coronavírus em nosso país, de uma forma geral, e também as medidas que os tribunais tomaram, né, de ontem para hoje. Houve uma série de medidas também que foram publicadas, e a gente quer fazer um pouco esse comentário, falar um pouco também da situação da categoria, das reclamações que nós temos recebido e dos encaminhamentos que a gente tem dado a essas reclamações. A gente acha que, nesse momento, é muito importante ter esse canal de comunicação. Vamos fazer um esforço para mantê-lo no ar, né, com alguma regularidade, e precisamos da ajuda, né, dos colegas que divulguem, assistam, divulguem e participem também com as questões, com as denúncias, para que a gente possa, através desse canal aqui, dar andamento aí às políticas necessárias, né. Eu vou começar falando também já da questão da situação do coronavírus, né? De manhã a Diana passou um panorama de que é uma doença altamente contagiosa. Isso todos nós já temos percebido, vistos, né, desde o começo do ano, com a situação da China, e depois a situação se alastrou pela Europa e chega agora à América Latina, à América de uma forma geral, né, América Latina, mas também América do Norte. O que acontece? Havia já uma previsão de que essa doença chegaria ao nosso país, e o que a gente tem percebido é que as medidas tomadas, elas são insuficientes para resolver o problema, né? O governo tem, na verdade, anunciado uma série de medidas que, ao nosso ver, não resolvem, não é só ao nosso ver. Infelizmente, as comparações, quando se compara, por exemplo, a nossa situação com o resto do mundo, o grau de propagação do coronavírus no Brasil é superior ao mesmo período da Itália, que é o país onde até hoje ocorreram mais mortes, inclusive em números absolutos, mais mortes inclusive do que a China, que é um país 23 vezes maior do que a Itália. Hoje, novamente, teve um número alto de mortes na Itália, e o nosso país, infelizmente, caminha nesse sentido também. E nós achamos que são necessárias que se tome uma série de medidas para evitar de que a gente chegue na mesma situação, ou pior que a Itália, né? Que o Brasil venha a ser um palco da pior situação dessa pandemia, né? Nós achamos que isso é possível desde que o governo tome as medidas, comece. A primeira medida necessária é garantir a quarentena
já para todos os trabalhadores. Isso não está sendo garantido, né? A gente vê, inclusive, os meios de comunicação falando que haveria, sim, uma quarentena, que estão diminuindo o número de pessoas nas ruas. Isso é insuficiente. Os metrôs seguem lotados, os ônibus seguem lotados. É insuficiente o que tem sido feito. É necessário que se garanta à classe trabalhadora uma quarentena que seja total, que se pare a produção nesse país. É isso que vai ser necessário fazer, e ao mesmo tempo que se garanta as condições de vida aos trabalhadores, ou seja, que não haja demissões, que haja estabilidade no emprego, para que as pessoas possam continuar sobrevivendo, comendo, e que seja dado licença remunerada a todos os trabalhadores para impedir que essa pandemia cresça da forma como ela vem crescendo no nosso país. Isso seria o passo fundamental. Para garantir essa medida, é importante também que o governo vai ser necessário que o governo reveja as questões das metas, a questão da dívida pública, a questão da emenda constitucional 95. Essa emenda constitucional já retirou muito dinheiro da saúde. Hoje nós temos a saúde pública no Brasil mais sucateada do que nunca, em parte por conta desse problema da emenda constitucional, que é uma emenda que congela os gastos públicos, mas ao mesmo tempo permite que a dívida pública cresça. Ela não faz nenhuma restrição a que o Brasil aumente o seu endividamento, que é o que efetivamente vem acontecendo. Então nós temos uma situação em que nós gastamos hoje metade do nosso orçamento com pagamento da dívida, em que, mesmo com o congelamento dos gastos, o governo vem com uma nova proposta, que é diminuir o salário dos servidores, dos trabalhadores. Isso é, nesse momento, mais absurdo do que nunca. Isso significa que os profissionais de saúde que estão trabalhando hoje, no dia a dia, podem ter, no meio dessa crise, o seu salário diminuído, e isso seria como redução de jornada, ou seja, isso é uma situação impensável hoje no nosso país. Então a gente acha que é necessário fazer uma exigência ao governo de que tenha sim decretada a quarentena, de que o dinheiro que vai ser usado para garantir que os trabalhadores possam ficar em suas casas sejam o dinheiro do pagamento da dívida pública, que se suspenda o pagamento. Isso é uma medida que os países europeus já estão tomando, não é uma medida revolucionária, fora de pensamento, não, é uma medida que os países europeus já estão tomando, deixando de pagar a dívida, e que se aumente o investimento em saúde. Além disso, nós temos que investir nas condições de vida dos trabalhadores, porque os trabalhadores, muitos, não têm casas, condições sanitárias de fazer o isolamento. Para isso vai ser necessário, para que eles possam fazer o isolamento, é necessário que os trabalhadores tenham, inclusive, garantido leitos, ou que se garanta hotéis, que também é uma situação que já ocorre na Europa, onde se garantiu quarto de hotéis para as pessoas que têm que fazer o isolamento, mas não têm condições sanitárias para isso, vivem em casas onde moram 6, 7, 8 pessoas num cômodo só, então isso se torna impossível. Então é necessário uma série de medidas políticas e sociais para de fato garantir a quarentena e de fato impedir que a gente entre numa situação de uma pandemia totalmente fora de controle e muito maior, inclusive, do que a situação da Itália. Né? Então, essa eu acho que é uma questão mais geral, e acho que a gente vai falar um pouco também das questões, né, para garantir essa quarentena na nossa categoria, o que a gente tem feito, né, quais são as medidas que já foram que já estão sendo adotadas. Eu acho que, além dessas questões que a Inês destacou, é muito importante a gente ressaltar que o governo, na contramão daquilo que seria o esperado para o atual momento, que seria uma discussão de como intensificar os investimentos nos serviços públicos, em especial os de atenção à saúde, ele busca fazer uma discussão que na verdade é uma discussão que ele já vinha fazendo e que ele quer oportunizar uma crise para fazer avançar,
que é a de redução do volume de serviços públicos no país. Então, o governo ele busca avançar com um projeto que tenta reduzir em 25% a capacidade dos serviços públicos. Seria um projeto que vem com uma lógica de redução de jornada com uma redução proporcional de salários, mas que em nada tem a ver com uma menor demanda de serviços públicos. Pelo contrário, a gente observa que a realidade está nos colocando uma necessidade de mais serviços públicos. Porém, o governo tenta fazer essa movimentação como uma forma justamente de gerar caixa em cima dos salários dos servidores públicos. Inclusive, ontem, a gente observou assim, nos noticiários o estabelecimento dessa narrativa como uma medida importante, sem fazer nenhuma conexão com a realidade, inclusive da necessidade de aumento na capacidade dos serviços públicos. Essa é a necessidade que a gente tem hoje. A necessidade que o país tem e que ficou muito evidenciada pela crise que a gente está enfrentando é de maiores investimentos em serviços públicos. Agora, por conta dessa questão que a Inês explicou muito bem, de um sistema de dívida pública que retira recursos do nosso orçamento para destinar diretamente para o sistema financeiro, o governo tenta agora avançar sobre os salários dos servidores públicos, com uma discussão de uma suposta necessidade de redução de jornada, que na verdade em nada se relaciona com a realidade, porque a realidade é de uma necessidade de aumento dos serviços públicos e não de redução. O que o governo tenta fazer é gerar caixa, e gerar caixa não para investimentos em áreas essenciais à preservação da saúde, ao enfrentamento de uma crise como essa que a gente está vendo agora. O que o governo tenta avançar é em relação a gerar caixa para atender essa demanda de maior injeção de recursos no sistema financeiro por meio do sistema da dívida pública. Então, em primeiro lugar, a gente repudia veementemente essa alternativa de redução da capacidade dos serviços públicos. A gente acha que é um absurdo o governo querer discutir isso agora, e é mais absurdo ainda ele querer discutir nesse momento, a portas fechadas no Congresso Nacional, porque é isso, não tem como ninguém estar acompanhando essas votações. Na verdade, a gente entende que todas as votações no Congresso Nacional, nesse momento, deveriam ser suspensas, em especiais essas que têm feito parte da agenda do governo, que são de retiradas de direito, e que qualquer matéria que seja votada no Congresso Nacional tem que necessariamente, única e exclusivamente, lidar com as necessidades de enfrentamento dessa grave crise que a gente enfrenta aqui no Brasil e, na verdade, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente só viu evidenciado a fragilidade que é o nosso sistema de saúde pública e um sistema de saúde que o governo busca fazer uma discussão de redução, mas não por conta, obviamente, de uma demanda de menos serviços públicos, mas por uma demanda de gerar caixa a partir dos salários dos servidores públicos. Na verdade, é uma retirada de direitos que tem uma forma de retirar diretamente do bolso do servidor os recursos que o governo utiliza para alimentar esse sistema de dívida pública. Então a gente repudia essa lógica que o governo tem defendido, Inclusive, eu acho que nunca é demais lembrar que a gente tinha para essa semana grandes mobilizações convocadas, inclusive com uma disposição de participação muito grande da nossa categoria, de todo o serviço público, dos trabalhadores em geral, que não concordam com essa lógica de ataques aos serviços públicos. Essas manifestações, obviamente, não aconteceram da forma como planejada por conta dessa grave crise sanitária, mas ainda assim a gente observou uma manifestação forte dos trabalhadores que foram para suas janelas se manifestar contra essa lógica desse governo que busca atacar os direitos dos trabalhadores mesmo em momentos de uma crise séria como essa.
Então a gente não concorda com esse tipo de lógica que o governo tenta impor, amparado inclusive pela mídia, né? Porque é isso, a gente vê reportagens reforçando essa lógica como se isso fosse uma alternativa, e ainda parece que para reforçar ainda mais esse argumento, na contramão do que é a defesa das necessidades dos trabalhadores, fala em discutir, em reduzir também a jornada e os salários dos trabalhadores da iniciativa privada em 50%. Né? E isso, na verdade, sequer corresponde à realidade do que vai acontecer com os trabalhadores sem uma proteção, como a Inês defendeu, né, de uma estabilidade para esses trabalhadores. Porque o que a gente vê, e a gente já começa a observar e já começa a ouvir diversos relatos de pessoas próximas a gente, são pessoas perdendo emprego. Então essa lógica que o governo fala de reduzir a jornada e os salários dos trabalhadores da iniciativa privada em 50% é meramente para estabelecer uma narrativa de que o que está sendo oferecido para os servidores ainda é pouco, porque a gente sabe que não vai ser em 50% que vai ser reduzido a jornada e os salários dos trabalhadores da iniciativa privada, vai ser em 100%, porque eles vão ser demitidos, eles vão ficar sem emprego num momento de uma crise absurda, como é que a gente está enfrentando, e o governo discute como vai salvar as empresas aéreas, o que ele vai fazer. Estava em reunião hoje com o empresariado, mas assim, e o que vai ser feito para defender a população? Como é que a população enfrenta essa crise? Como é que a população vai ser resguardada dessa grave crise sanitária? E como é que as pessoas vão ter resguardado os seus empregos e os seus direitos? Nada disso o governo está discutindo, está defendendo apenas os grandes interesses que não refletem a grande massa populacional do nosso país, que está ameaçada, inclusive, por um comportamento irresponsável desse governo. Então eu acho que é muito importante a gente enfatizar essa posição e convidamos, né, todos os nossos colegas, todos os servidores, todas as servidoras, para fazerem essa reflexão também, desse momento que a gente passa, né, e de como que a gente precisa se posicionar, porque não é possível que a solução seja atacar ainda mais os trabalhadores num momento em que eles mais fragilizados estão e mais precisando de projetos do governo que venham resguardar seus direitos, sua saúde e sua vida. Eu acho que é importante dizer que essas medidas, ao contrário, inclusive, do que a mídia quer propagar, que inclusive são medidas absurdas, né, que eles estão colocando como se fossem vantagens, né, ou seja, o cara vai ter uma redução só de 50%, como se fosse só de 50%, né, que é muito dinheiro, e ele vai, como se isso fosse resolver o problema. O que a gente está vendo é que essas medidas, elas tendem a aumentar o caos social, porque você já tem uma pandemia, uma doença que, ainda que nós estivéssemos nas melhores condições, seria bastante difícil de enfrentar. Agora, já havia uma crise econômica no nosso país, já há um problema no Brasil de 70 milhões de pessoas que ou estão desempregadas, ou estão subempregadas, ou estão em empregos precarizados. Isso é um número absurdo de pessoas. São pessoas que vão ter que sobreviver no próximo período, não vão ter a sua renda, porque vivem de acordo com aquilo que trabalham. O governo oferece R$200 para essas pessoas, isso é muito pouco, não resolve o problema das pessoas. Qualquer um sabe que para viver, não dá para viver com R$200 no nosso país, né? E isso é óbvio que vai aumentar o caos, porque vai aumentar o adoecimento, porque a pessoa vai tentar ir para a rua, vai tentar ganhar o dinheiro dela de alguma forma, que é natural, porque ela, antes de morrer, o coronavírus pode ou não matá-la, agora a fome e a falta de condições ela vai ser atingida por isso. Então, o trabalhador, qual é a tendência? Ele não fazer a quarentena, ele não querer ficar em casa, porque ele não pode, não é porque ele não quer, né? Então, não tem explicação que se dê para esse trabalhador que vai convencê-lo. Você dá R$200 para a pessoa, ela não vai ficar em casa. Então, essa é são medidas que vão aumentar o caos social, que vão fazer com que a pandemia tenha um crescimento muito maior do que deveria ter, né? E, além disso, o governo não garante, por exemplo, os testes, né? A Coreia do Sul, que é o país que teve melhores resultados com relação à contenção da pandemia, o menor número de mortes,
Como ela fez isso? Fez testando a população em massa. Aqui no Brasil, nós não temos os testes, nós não temos dinheiro para comprar, para importar ou para produzir esses testes aqui. Era para isso que o governo deveria estar voltando suas forças e sua energia nesse momento, para fazer com que pudesse ser testada a maior parte da população, porque hoje os médicos, inclusive, falam nem venham para o hospital, porque não vai ser testado mesmo, não tem teste nos hospitais, e o que acontece? O trabalhador muitas vezes está disseminando a doença sem ao menos saber que ele está doente, né? Então, as medidas que são necessárias, elas não estão sendo tomadas, né? E isso a gente precisa deixar muito claro. Todo mundo acho que está vendo aí as postagens no Facebook, por exemplo, a França vai deixar de cobrar água, luz, vai deixar de cobrar uma série de tarifas dos trabalhadores. Era isso que tinha que ser feito no Brasil. Tem que se deixar de cobrar as tarifas de água, de luz, tem que se suspender a cobrança de aluguel, de empréstimos, tudo isso para fazer com que o trabalhador tenha segurança para ficar em casa, para poder, a partir do momento que ele fica em casa, saber que ele vai ter condição de comer, de viver, né? E esse plano, infelizmente, não está sendo organizado pelo governo, mas a gente precisa organizá-lo, porque não está acima de qualquer coisa. A nossa sobrevivência depende disso também, da gente conseguir se organizar enquanto sociedade para fazer com que, e pensar a forma, né, porque hoje em dia as nossas formas de luta tradicionais, elas estão inviáveis, né, ir para as ruas é uma coisa que a gente não consegue fazer agora. A gente pode fazer uma paralisação geral da produção, a gente pode seguir com os nossos protestos nas janelas, e a gente tem que ir pensando em formas de pressionar para que, de fato, as medidas necessárias sejam tomadas, né? Nós estamos no começo desse problema aqui no Brasil, e ele já se mostrou bastante grave em outros lugares e já está se mostrando bastante grave aqui também. Então, acho que é o momento da gente fazer essa luta aí e ter essa consciência, né, de que nós estamos num momento muito crítico. Exato, Inês. Então, e assim, como se não bastasse todas essas dificuldades que a gente enfrenta nesse cenário, nesse grande cenário, o que a gente percebe ainda é assim, como que está a realidade da nossa categoria nesse momento. O que a gente percebe primeiro, um mesmo padrão de medidas insuficientes, né, por parte dos órgãos do Poder Judiciário para fazer esse enfrentamento. Né, porque, na verdade, nós já temos aí uma realidade comparada, né, a Inês, por exemplo, mencionou o exemplo da Coreia do Sul. A gente tem observado, né, por exemplo, a curva de crescimento de casos em relação ao que ocorreu na Itália, e o que a gente percebe aqui no Brasil é uma realidade ainda mais preocupante nesse sentido. E assim, as medidas que deveriam ser tomadas e adotadas de forma enfática pelas autoridades públicas, incluindo os órgãos do Poder Judiciário, elas se mostram insuficientes. Avançam apenas na medida daquilo que vai se tornando insustentável manter perante a realidade. Então, a gente já fez algum debate de algumas das medidas que foram tomadas, né, como suspensão de expediente, mas que ainda deixam diversas lacunas e que vão gerando problemas na categoria. Inclusive, acho que uma coisa muito importante para a gente aproveitar aqui esse momento é enfatizar e ressaltar a importância dessas questões todas serem trazidas para o sindicato para que a gente possa tratar essas questões. A gente, na verdade, suspendeu o expediente presencial do Sintrajude, então os funcionários, né, até por uma questão de contribuir para a contenção dessa grave pandemia, os funcionários não estão mais indo presencialmente ao Sintrajude. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais nós estamos adotando esse formato de transmissão, onde nós estamos fazendo de nossas casas, com a estrutura que nós temos ao nosso alcance. Mas as atividades do sindicato de tratar das questões da categoria, elas permanecem, tanto por parte da sua diretoria executiva, quanto por parte do nosso corpo de funcionários.
Então, eu acho que é importante, inclusive, destacar, né, que o nosso atendimento telefônico está acontecendo pelo telefone 989336276, então ele segue acontecendo. Além disso, a gente pede para que as demandas sejam encaminhadas para a gente pelos nossos meios eletrônicos normais, então pelo nosso e-mail, sintrajude@sintrajude.org.br, pelo nosso WhatsApp, que é o 991285217, e também, agora aproveitando esse momento que a gente tem de interação, né, a gente pede para que as questões que sejam mais urgentes, que os colegas que estão nos acompanhando queiram, inclusive, trazer e contribuir como dúvidas, questões e até mesmo denúncias, que aproveite agora esse momento, a gente vai acompanhando aí os comentários, e aí a gente pede que os colegas vão interagindo aí com a gente para que a gente possa, inclusive, endereçar de forma mais concreta as dificuldades que a gente vai vendo surgir na categoria. Acho que é muito importante comentar, a gente já fez um apanhado do que tínhamos de resoluções, mas como a coisa muda diariamente, e inclusive as pressões sobre os tribunais vão aumentando diariamente, o que a gente percebe é que a gente viu um grande número de portarias, né, dos diversos órgãos ao longo dessa semana. Então nós já tínhamos portarias dos diversos tribunais aqui, da nossa base de São Paulo, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Federal, encampando também a Justiça Federal, mas a discussão que nós vínhamos fazendo é que essas portarias elas eram insuficientes para tratar as questões que a gente realmente precisa enfrentar. Agora, veio um normativo também do CNJ, que não abrangeu a Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral também promulgou seu próprio ato, né, que basicamente replica em grande medida os termos do CNJ, e em que pese a gente reconhecer alguns avanços, porque na verdade o CNJ agora, e de forma meio equivalente também junto à Justiça Eleitoral, estabelecem um mínimo, a gente entende que se for se ater a esse mínimo ainda não é suficiente. Então eu acho que um ponto muito importante que a gente precisa destacar é que os normativos eles estão estabelecendo que ficam autorizados os tribunais a adotar outras medidas que se tornem necessárias e urgentes para preservar a saúde dos magistrados, agentes públicos, advogados, servidores de jurisdicionado, devidamente justificadas. Então veja bem, gente, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente destacar em relação a esse normativo do CNJ, porque ele deixa claro e expresso que ele é o mínimo que tem que ser atendido, são essas questões que estão dispostas aqui, sem prejuízo de outras medidas que venham a se tornar mais urgentes. Aí eu acho que a gente tem visto também a discussão que tem surgido na categoria da pressão pelo teletrabalho. Nós temos diversos colegas que não estavam organizados para o teletrabalho. Alguns não têm computador em casa, não têm internet em casa, alguns até podem ter isso, mas não têm um espaço de trabalho adequado. A gente sabe que hoje em dia as pessoas moram, né, em espaços assim que não são pensados para você ter um escritório realmente em casa, né? Então talvez não tenha o espaço de trabalho adequado, e para além disso, muitas vezes a vida familiar e doméstica não reúne as condições adequadas para que a pessoa consiga trabalhar. Além disso, eu acho que a gente precisa destacar o seguinte: nós estamos enfrentando uma grave crise sanitária, né? Então, as necessidades que as pessoas começam a ter em seus lares, elas precisam, em grande medida, se voltar a enfrentar essa crise, né? Então, assim, achar que basta as pessoas não se deslocarem, que isso vai resolver o enfrentamento dessa crise, isso absolutamente não é suficiente. E aí a gente começa a ver vários tipos de denúncias, né? A gente recebeu denúncias aqui de servidores sendo coagidos a comprar computador para poder trabalhar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente destacar que a gente tem um entendimento que qualquer servidor que possa executar o teletrabalho, que reúna condições para isso, né, as suas condições familiares, etc., ele tem que ter garantida
toda a infraestrutura para que ele possa fazer o trabalho. E tem que ser respeitada as limitações do seu espaço físico doméstico, que muitas vezes não é preparado, tanto do espaço físico quanto da rotina, né? Porque é isso, as pessoas não estão podendo mandar as crianças para a escola, e aí vai trabalhar com crianças em casa. Existe hoje todo um grupo de risco envolvendo idosos, às vezes as pessoas precisam dar atenção a esses idosos. E aí como é que vai estar trabalhando, tendo que tomar os cuidados em relação aos familiares que estão em casa? Então o teletrabalho ele pode sim ser uma alternativa, mas ele não pode ser uma alternativa imposta, né? Então eu acho que é bem importante a gente fazer esse destaque em relação às questões que estão surgindo. Então eu acho que a gente inclusive incentiva a que as pessoas tragam ao conhecimento do sindicato todos os casos em que esses direitos estão sendo desrespeitados. E a gente precisa, inclusive, avançar. A gente tem um entendimento, e a gente tem observado isso na realidade, que conforme a realidade vai se intensificando, toda essa questão da pandemia vai se agravando, o que a gente percebe é que vai demandando reações que vão avançando mais. Então, até uma semana atrás, nós não tínhamos praticamente nada, né, em termos de reconhecimento, inclusive por parte dos órgãos do judiciário, da gravidade do momento em que a gente vive. Quando esse ato do CNJ foi publicado, existiam tribunais regionais federais que ainda não tinham suspendido o expediente ainda, né? Então que achavam que poderia se continuar trabalhando normalmente. A gente observou também situações de fóruns que, mesmo após expedidos os normativos, continuaram abrindo, como se fosse vida normal. Vejam bem, gente, a gente está enfrentando uma pandemia, e eu acho que isso a doutora Diana conseguiu nos explicar muito bem hoje pela manhã, na nossa live da manhã. Mas a gente está enfrentando uma pandemia que se alastra de uma forma impressionante. Então, num momento, você olha e parece que está tudo normal. No momento seguinte, começam a vir as manifestações. Então, é de uma absoluta irresponsabilidade os administradores manterem funcionando os órgãos, manterem funcionando os prédios, né? Então a gente tem que fazer esse enfrentamento, essa denúncia, né? Então a gente precisa avançar em relação a essas questões. Eu queria falar um pouco, que eu acho assim, primeiro é isso, né, saíram uma série de medidas ontem, que foram publicadas hoje, avançam, mas como você já falou, são insuficientes, não é possível, não é o que a gente acha necessário. A questão do teletrabalho, ela tem toda essa problemática que foi colocada aí, e nós temos que entender o seguinte: a tendência é que daqui para frente a gente vai precisar cada vez mais dedicar nosso tempo a poder ajudar as pessoas que não podem, que não vão poder circular, as pessoas que são um grupo de risco ou que já estejam contagiadas e devem ficar em casa como se diz, em isolamento. Para garantir o isolamento de uma pessoa, tem que ter uma outra que vá fazer a compra, que vá limpar a casa, porque o ambiente precisa ser limpo. Então, tem uma série de coisas que tem que ser feitas. E nós estamos numa situação em que provavelmente, inclusive nos prédios, nós vamos começar a ter essa dificuldade. As pessoas que trabalham no prédio não vão poder chegar ao local. Então, assim, são uma série de medidas, e o que nós temos que pensar? Quais são os setores que, de fato, são fundamentais e não podem parar nesse momento? O setor que não pode parar hoje são os setores que são ligados à saúde, né, os que são ligados ao abastecimento, o comércio, uma parte do comércio que vai ter que continuar funcionando. Então, esses setores, eles vão ter que pensar as formas, e nós, o resto da sociedade, as pessoas que não estão nesses setores essenciais, eles vão ter que gastar sua energia e seu tempo para poder ajudar a fazer com que funcione a paralisação da sociedade, que funcione uma quarentena. Então, quer dizer, vai ficando cada dia mais difícil. Hoje, inclusive, quem hoje consegue fazer o teletrabalho, muito provavelmente, em alguns dias, semanas, não vai estar com uma dificuldade.
porque ela vai ter que também se dedicar, né, à família, que muitas vezes vai demandar, a outras, às vezes aos vizinhos, porque isso é uma coisa muito importante, nós vamos precisar, porque não adianta, agora nós somos um coletivo, um órgão só, não dá para salvar o coração se o rim parar, entendeu? Então, a gente vai precisar todo mundo agir junto. Então, não dá para eu ter um vizinho aqui que tem que estar em isolamento e eu dizer, se vira, vizinho, eu não vou te ajudar. Eu tenho que ajudar, entendeu? Eu acho que as pessoas devem ajudar por uma questão de solidariedade, mas não é só pela solidariedade mais. É por um problema de que é uma necessidade que vai se colocando. E eu acho que há uma insensibilidade por parte dos tribunais ao não perceber isso, de que, na verdade, nos tribunais, o que precisaria ser mantido é exatamente o que é o serviço essencial, aquilo que já não para nos plantões, quando nos finais de ano e tudo, mas não é necessário essa nossa atividade jurisdicional, nesse momento, ela pode ser deixada para ser cumprido quando esse período de pandemia tiver sob controle, tiver resolvido, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente vai ter que insistir bastante junto aos tribunais, né, porque também algumas dessas portarias falam na questão de que se o trabalho é incompatível, o trabalhador vai ter que compensar, sendo que ele não deu causa a isso, a situação de que ele trabalhava de forma presencial e estava trabalhando e com disposição de prestar o serviço. Agora aconteceu uma coisa que não está no controle de ninguém, então ele não tem condições de trabalhar, né? Esse colega aí que está sendo cobrado de comprar o computador, outros de instalar a internet, né, que às vezes você tem uma internet em casa, mas ela não é suficiente para você... Uma internet 4G, alguma coisa assim, né, que é pré-pago. Tem gente... Isso, muita gente usa isso hoje em dia. A pessoa não quer, às vezes não precisa, não quer, ela usa só o celular mesmo e acabou. Então, quer dizer, ela não tem condições, ela vai ter que contratar. E outra, tudo isso demanda idas e vindas. Comprar uma coisa, eu vou comprar então pelo celular, não, pela internet aqui, eles entregam aqui na minha casa, mas vai ter que vir alguém aqui entregar. Você vai tudo isso é movimentação por um motivo que a gente está questionando, né? Então, acho que a gente vai seguir nessa linha, né, dos questionamentos. Ontem, inclusive, foi feito um requerimento, ia ser, não sei se chegou a ser protocolizado, porque saiu a norma ao TRF, mas junto aos demais tribunais também, com relação a essa questão da necessidade de avançar nesse entendimento. Eu acho que um outro ponto, Inês, que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: a gente viu sair também um normativo do CSJT, de ontem para hoje, e assim, alguns pontos um pouquinho mais avançado, outros um pouco mais recuado. Agora, nos chamou a atenção um ponto muito importante. Ele coloca o seguinte, né, o artigo 2º, do ato conjunto CSJT, GPVP e CGJT, número 1, de 2020. No artigo 2º ele coloca o seguinte: o descumprimento deste ato, assim como de determinações do Poder Executivo Nacional e local, estará sujeito a posterior apuração de responsabilidade administrativa e, se for o caso, a comunicação ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade penal. Por que a gente quer fazer questão de destacar esse ponto? Porque o que a gente percebe é o seguinte: está dada a situação e nós temos aí os exemplos mundiais para nos dizer o que pode acontecer se a gente não atuar com vigor nesse momento. Então, não é possível que os administradores decidam fazer vista grossa a essa situação. Não é possível que os administradores eles sejam coniventes com esse padrão de assédio moral que coloca os servidores entre uma lógica de ou ter que fazer teletrabalho com equipamentos, internet e estrutura e se vira nos 30 com a sua família em casa,
ou senão você vai ter que compensar hora a hora esse período que você não vai trabalhar. Ou pior ainda, vai ter que vir presencialmente. Porque o que a gente está percebendo por parte de muitas chefias é esse comportamento. E isso a gente quer deixar bem claro aqui, que esse entendimento aqui é o entendimento que também o Sintrajude compactua. Que essa responsabilidade ela vai ser cobrada. Vai ser cobrada e vai ser cobrada duramente, porque não é possível que perante uma grave crise como essa, a gente vá sucumbir àquela velha cadeia do assédio moral que no topo dela, no final das contas, estão as metas do CNJ e tal. Então, não é possível que a gente concorde com essa lógica. A gente está vivendo uma grave crise sanitária mundial e a gente precisa enfrentá-la de conjunto. E a administração pública, ela tem responsabilidade. Né? Um prédio público que fica aberto prestando atendimento, quem determina que aquele prédio fique aberto prestando atendimento, ainda mais se já tem normas determinando que fique fechado, essa responsabilidade ela vai ter que ser apurada. Então a gente está enfrentando um momento muito sério. A gente conclama a categoria a enfrentar todas essas questões e principalmente a trazer ao conhecimento aqui da entidade sindical para que a gente possa enfrentar enquanto conjunto, né? O sindicato, na verdade, é a nossa união e a gente vai precisar fazer esse enfrentamento conjunto para a gente garantir que a gente realmente tenha condições de enfrentar essa crise e atravessar e chegar do outro lado com saúde e com vida. Né? Porque não é possível que a prestação jurisdicional seja mais importante que a vida das pessoas nesse momento. Só para lembrar, pessoal, a gente daqui a pouco já vai avançando aí para as nossas considerações finais, eu vou passar a palavra novamente para a Inês, mas a gente está com o canal aberto aí, né, para questões, para denúncias, para questões que sejam importantes aí que a gente discuta e trata. Então o pessoal está monitorando aí os comentários e também temos o nosso canal do WhatsApp, DDD 11 99128 5217. Então a gente pede aí que o pessoal traga aí as questões, né? Se tiver dúvidas, se tiver questões aí com as quais a gente possa contribuir, é muito importante a gente aproveitar ainda esses momentos finais aí da nossa transmissão para acolher essas questões e poder dar, né, algum posicionamento ou mesmo para que a gente tome conhecimento e dê os devidos tratamentos na sequência. Então, eu acho que eu estou acompanhando aqui, né, também os comentários pelo Facebook, e a gente está vendo que os comentários muitas vezes são, inclusive, algumas denúncias, né, de que colega que, inclusive, está sendo chamado a trabalhar pelo celular, ou seja, já que você não tem computador, você resolve pelo celular. Então, eu acho que isso é mais uma coisa a ser combatida, a gente não acha que está correto, né? Na próxima semana, a nossa ideia é reforçar esses requerimentos. A gente precisa que, de fato, as pessoas se mantenham nessa postura de reclamar, né, de trazer para nós os problemas que estão surgindo. A situação é nova, se a gente for pensar, a transmissão comunitária no Brasil começou há uma semana, começou na sexta-feira da semana passada, né, foi quando se acendeu os sinais de alerta, e a gente, desde então, já teve várias regulamentações que foram avançando, de uma forma geral, foram avançando, melhoraram, né? Nós tivemos algumas situações em que mesmo as normas estabelecidas pelos tribunais, elas não foram cumpridas, em que o sindicato esteve presente, inclusive, né, se colocou fisicamente presente para enfrentar a situação, e que foi muito importante também, resolveu uma série de questões, seguem outras questões em aberto, né? A gente não conseguiu resolver tudo e talvez não saiba ainda de tudo, mas é importante que a gente siga recebendo aí da base essas reclamações e essas denúncias, né? E eu acho que é outro ponto que é muito importante que a gente precisa reforçar aqui, é a necessidade
de que a gente faça esse debate junto aos nossos conhecidos, à nossa família, de que hoje o Brasil precisa de uma quarentena. O Brasil, se não parar, nós vamos ter gravíssimas consequências, né? Nós estamos numa situação hoje de descontrole mesmo, e isso tem sido pintado como se houvesse algum tipo de preparo por parte do governo, e a nossa opinião é de que isso não é verdade, né? Então, acho que isso é importante a gente destacar também. Pessoal, só um destaque que eu queria fazer também aqui em relação à norma que foi publicada pelo TSE, né? Como a gente comentou, a resolução do CNJ ela não abrangeu a Justiça Eleitoral, e o TSE publicou uma resolução de um teor muito parecido, mas tratando algumas especificidades da Justiça Eleitoral. E aí ele coloca aqui no artigo 2º que o plantão extraordinário, que funcionará em idêntico horário ao do expediente forense, tal, né, então, importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias, assegurada a manutenção dos serviços essenciais jurisdicionais e administrativos, inclusive os voltados à execução das eleições em cada tribunal. Então, eu acho que é muito importante a gente destacar isso aqui. A gente tem um entendimento de que isso aqui é uma questão bastante grave. Não é possível que a realização das eleições sobreponha a questão das vidas humanas nesse período, né? Então é isso, né? Querem que as eleições aconteçam, mas as pessoas que vão votar podem morrer, né? Então não tem sentido nenhum isso. Só que eu acho que a gente precisa enfrentar também essa questão aqui de conjunto, enquanto categoria, porque a força que a gente tem para enfrentar essas questões, ela vem justamente da nossa capacidade de nos organizarmos e de enfrentar. Eu queria então agora, já passando aqui para o encerramento, né, já estamos aí com um bom tempo aí dessa nossa transmissão, lembrar que a gente tem lá no nosso site um modelo de comunicação aos deputados e senadores, né, para os parlamentares em geral, em defesa das medidas de contenção do coronavírus. Então, acessando a nossa página sintrajude.org.br, vocês vão encontrar o link, está lá, envie sua carta aos deputados e senadores em defesa das medidas de contenção do coronavírus. A gente conclama aí a categoria a participar dessa iniciativa, né, e principalmente para que a gente enfrente essa lógica, né, de estarem lá trabalhando para retirar direitos e para atacar a população, para atacar os serviços públicos. A gente não pode concordar com essa lógica. E assim, a gente também tem uma... Né, agora, conforme vai tendo o avanço da doença, eu acho que é importante que a gente comece a ter um panorama de como que a nossa base, né, os servidores do Judiciário Federal estão sendo impactados por essa pandemia. Então, a gente pede também que o pessoal dê conhecimento aí ao sindicato de situações, de casos, de locais que já tiveram colegas com diagnóstico. Então, eu acho que é importante a gente ir tendo esse retrato, né, de como é que essa crise está afetando a nossa categoria, até para que a gente possa também, com mais força, enfrentar as diversas irresponsabilidades dos tribunais que ainda não avançam no sentido da quarentena completa, como a Inês colocou. Então, eu acho que é isso. Inês, não sei se quer fazer mais alguma consideração aí antes de encerrarmos. Eu acho que é só lembrar que a gente está com uma ideia, uma proposta de fazer as lives com alguma regularidade, né, as transmissões ao vivo. A princípio, para a semana que vem, a gente está programando duas transmissões, né? Uma na segunda-feira, às 20 horas, que fica o horário? Às 20 horas, e a outra na quinta, né? Isso, daí às 11 da manhã. Horas.
Isso. Então, a ideia é fazer esses 2 dias com esses horários fixos. Se for necessário fazer mais algum dia, a gente faz, né? E a gente também, se houver alguma sugestão de pessoas que vocês queiram, de algum esclarecimento a mais que vocês queiram que a gente faça, ou que traga pessoas para falar aqui, também seria importante que se fizesse as sugestões. Então, eu acho que é isso, né? A gente precisa manter esse diálogo aqui, manter esse canal. A princípio, a gente está pensando nesses 2 dias por semana. Tá. Beleza, gente. Então é isso. A gente agradece a todos e todas que acompanharam aí a nossa transmissão. A gente retoma então esse contato na segunda-feira, a partir das 20 horas. Né? Mas também conforme houver, né, alguma necessidade, conforme as coisas acelerarem, né, em relação a essa crise, a gente também pode né, talvez fazer uma transmissão antes desse momento. Então a gente pede que acompanhem atentamente as nossas redes, né? A gente tem utilizado o Facebook como canal para fazer essas transmissões. A gente pede aí que o pessoal acompanhe. Não deixem de mandar as denúncias, né? Então utilizem o nosso canal de WhatsApp, né, para a gente fazer isso. A gente vai colocar aí nos comentários os números certinho, né, para que o pessoal tenha, mas eu vou repetir aqui novamente: DDD 11 99128 5217. A gente vai estar colocando aí em seguida nos comentários também. E aí a gente agradece então a todas e todos que nos acompanharam, né? Parece que a gente conseguiu tecnicamente funcionar um pouquinho melhor agora, estamos aprendendo também, né? Estamos também, né, tendo que nos ajustar aí a questão da impossibilidade de locomoção. Queríamos deixar consignado aí os nossos agradecimentos à nossa equipe de funcionários, né, que garantiu também todo o apoio aí para a gente montar essa transmissão. Né? Então, a gente agradece e nos vemos aí então novamente na segunda-feira a partir das 20 horas. E sigam acompanhando o nosso site também, www.sintrajude.org.br. Uma boa noite. Gente, muito obrigado. Muito obrigada e uma boa noite a todos e todas que nos acompanharam aí. E também agradeço a nossa equipe de comunicação que passou hoje o dia aí nos ajudando e foi muito importante para esse resultado.